Eu sou Hélio Goldstein e esse é o Papo de Arte, uma série com artistas das mais diferentes áreas. Gente que a gente ama mesmo. A cada semana, diretamente aqui do Teatro Sérgio Cardoso, aqui em São Paulo, um novo episódio, um novo perfil, com artistas de primeira que a Associação Amigos da Arte traz para você. O convidado de hoje é o artista visual Alexandre Oriol. O paulistano Alexandre Oriol já desenhava e pintava desde pequeno. Morando na periferia da cidade, ainda na adolescência, teve contato com o mundo do skate e o hip hop, o que resultou numa marca forte de seu trabalho com arte nas ruas. Autodidata em fotografia e graduado em artes plásticas, já expôs em importantes museus do país e no exterior. Multiartista, inquieto, trabalha com as mais variadas técnicas e tem como resultado uma arte que cumpre seu papel, questionar. Olá, Orion, bem-vindo, viu? Obrigado, meu irmão, agradeço o convite. Bom, para começar, eu gostaria que você me contasse como você imaginou esse cenário. E antes de você falar isso, eu gostaria que você explicasse como esse cenário veio parar aqui. A gente já vinha flertando, né, sobre essa ideia de usar esses neons. Essa é uma série que eu chamei de Lamponist, né? Esses neons compunham pichações luminosas que foram criadas por uma série chamada Lamponist, que são uma homenagem à pichação, né? A pichação é muitas vezes reconhecida como vandalismo, né? E como algo que depreda a cidade, né? Degrada a cidade. Ela é realmente, na maior parte das vezes, feita em preto, né? E o que eu fiz foi converter essa estética sem fazer nenhum tipo de concessão na caligrafia, mas eu converti ela para a técnica dos luminosos. O que a gente vê no cenário aqui é um desmembramento dessas letras, né? Então, aqui está a palavra observador, no contexto original dela, ela era a palavra observador, que aqui está completamente desfeita, desmembrada. Agora, como você vê o fato de uma obra que tinha uma função original que passa a ter uma outra função completamente diferente, como, por exemplo, agora aqui nesse cenário? Eu acho importante, né? Acho interessante essa capacidade de você reorganizar materiais também, né? Houve a invasão dos pichadores, né? Os pichadores fizeram a invasão da Bienal do Vazio e na mostra SP Arte seguinte a essa invasão, eu, com o apoio da Galeria Inox, fiz o fechamento de um stand, né? Então, ao invés de fazer o aproveitamento das paredes do stand, a gente fez o fechamento e na parte externa escreveu violento fora, dentro decora, né? Usando essa caligrafia. O que a gente traz para cá, de fato, é isso, é um reaproveitamento desse material que foi desenvolvido para uma ação específica, para uma provocação específica e que contém mercúrio, né? O neon não é um material tão tranquilo de você descartar, então a gente poder dar um ressignificado para ele aqui é maravilhoso. Eu, de fato, gosto muito de ver o que vocês fizeram, né? Um trabalho coletivo também aqui, né? Agora, e como começou a tua relação com a arte? Pois é, eu uma vez através num documentário da revista Continuum, do Itaú Cultural, eles entrevistaram vários artistas, e o tema era esse, né? Quando você decidiu ser artista. E de vários artistas muito consagrados ali, foi uma honra estar ali entre aqueles nomes, mas eu fui um dos únicos, ou o único, a dizer que eu não escolhi ser artista, né? Parece uma coisa um pouco polêmica, mas de fato não foi algo que eu escolhi, né? Na escola me diziam que eu era artista porque eu desenhava, porque, sabe, o meu desempenho nas tarefas da matéria de artes era talvez superior, enfim. Eu sempre fui classificado pelos outros como artista. Então, mas você não se sentia artista? Quando você percebeu, eu sou um artista, esse é meu caminho? Eu acho que eu fui percebendo isso gradualmente, com toda sinceridade, Hélio. Eu fiz 2 anos de eletrônica. Eu fiz colegial técnico, eu fiz GV, cara. Sabe? Eu fiz Getúlio Vargas. Então, tinha uma certa pressão da família, que não que tenha sido uma pressão ferrenha ou terrível, mas eu venho de uma família simples, né? Uma família educada, bem estruturada, vamos dizer assim, mas uma família sem muitas condições. Então, ser artista era algo realmente muito distante. Era uma possibilidade que parecia distante. Eu acredito que eu, aos poucos, fui sendo levado para isso.
é quase dizer que eu fui descobrindo o que eu não poderia, eu não queria fazer e fui indo para as artes cada vez mais, né? Mas quando você fez o primeiro trabalho que você falou, esse é o meu caminho. Repito a pergunta porque acho que tem um momento em que você decidiu ali seguir esse caminho, essa estrada. Talvez nas negações da pressão na direção contrária. Eu acho que, queira ou não queira, eu sofria muita pressão para ir na direção oposta das artes, sabe? Para ter um trabalho regular, técnico, né? Algo mais convencional ou que tivesse mais garantia, vamos dizer assim, né? De futuro, de trabalho. E eu acho que em todas as negações dessa pressão, eu ia cada vez mais me especializando nas artes, vamos dizer assim. E você se especializou em quê? Porque você é um artista visual, designer, fotógrafo, muralista. Se você tivesse que escolher apenas uma dessas atividades, qual seria? Acho que aí é bom ser artista. Mas eu acho que você tem alguma coisa que é característica obrigatória do artista, é a busca por liberdade. Eu não acredito que a liberdade seja algo que exista. Eu acho que a liberdade é, de fato, uma utopia e a gente persegue a liberdade, a gente busca a liberdade. E eu acho que é isso. Quando eu disse me especializar, foi realmente uma ironia, porque eu realmente não sou especialista em nada, sinceramente, não tenho profundo conhecimento em nada. Tudo que eu faço é um grande experimento, né? Que às vezes dá certo e às vezes não dá. Você teve muito contato com a cena hip-hop, com skate, com grafite, isso ao longo da tua formação, né? De que forma isso resultou no artista que você é hoje? Eu tive, de fato, muita proximidade com os movimentos negros, né? Com a cultura hip-hop, com o skate, né? Com as culturas urbanas e com a própria rua. Eu acho interessante entender que hoje a gente tem lutas que estão muito evidenciadas, muito escancaradas, mas o hip-hop ele já traz tantas questões importantes, sabe? E a própria rua, né? Então, os movimentos organizados eles já tinham buscas, lutas muito verdadeiras e muito importantes, né? Que não estavam tão presentes quanto elas estão, né, evidenciadas como estão hoje. E a própria rua trazia tudo à tona. Então, na rua você encontra a problemática social, a problemática política, ela está escancarada na rua, sabe? Então, essa vivência da rua e a vivência dentro desses movimentos que buscavam emancipação e tudo, ela de certa maneira, colocou conceito naquilo que eu produzia e, digo mais, a obrigação de compromisso com certas questões sociais, políticas, né? Então, eu diria que se a arte ela tem um engajamento, se a minha arte tem uma espécie de engajamento, né, ou várias camadas de engajamento, esse engajamento vem daí, de uma cobrança que a própria rua coloca. Mas você, quando está criando você está em algum trabalho, mergulhado nesse trabalho, você tem a consciência dessa missão social ou isso vem naturalmente? Então, quando eu digo que eu não escolhi ser artista, é porque eu acredito que eu tinha menos necessidade de produzir um produto artístico, ou um produto, quaisquer que fosse, e muito mais a necessidade de me comunicar, sabe? Então, as minhas angústias, a minha maneira de refletir sobre o mundo, as questões todas que eu vejo na rua, é através do meu trabalho que eu materializo essa reflexão, essa crítica. Transformo isso numa provocação, expando isso para que as pessoas possam, né, de alguma maneira, participar desse pensamento. Então, sim, é claro durante o processo do trabalho esse compromisso, mas nem sempre é muito claro aonde eu vou chegar, porque tudo é muito experimental, tudo é bastante errático, né? Tuas intervenções urbanas são provocativas, independente da fase que você viva, né? E você tem várias, né? Que tipo de reflexão você acredita que pode ter, que você pode criar no público que olha os teus trabalhos, nas ruas ou fora deles, ou indoor, ou seja, nas galerias? Para as galerias eu sempre procuro levar o que eu entendo como uma janela da rua, sabe, Hélio? O que eu levo para a galeria pode até ser a obra final, pode até ser o produto final do processo artístico.
mas ela, de todas as maneiras, ela é um registro, sabe? Ela é uma janela para que você olhe para a rua. Então, eu nunca tive a intenção de desenvolver um trabalho que seria especificamente indoor e tampouco na rua tentei fazer um produto de arte, entende? É sempre um hibridismo, é sempre algo que passa pela documentação, que passa pelo registro. Ainda que seja discutível a ideia de registro, né? Mas é um registro artístico. Tudo está na rua, né? Tudo que você quiser entender sobre o mundo, a rua te diz, né? Eu sempre digo isso, muitas vezes eu fico sem noticiário, sem ver informações, eu passo alguns dias distante da informação, da mídia. E tudo aquilo que eu não vejo na notícia, eu vou saber na rua. Eu vou saber na hora do almoço, se eu estiver num bar, eu vou saber conversando com alguém, né? Também nas redes sociais? Evito também as redes sociais, viu? Evito. E não entendo tenho dificuldade com as redes sociais, realmente, assim. Acho que a gente fica muito a serviço dessas plataformas, né? Eu acho meio perigoso, sabe? Porque fala-se muito em engajamento nas redes sociais, né? Mas só tem uma maneira de você se engajar nas redes sociais. Se engajando. Não são só as pessoas que se engajam no seu conteúdo. Você acaba ficando engajado, né? Para poder atender às demandas das redes sociais. Então, eu acho que acaba que você vira um operário, né, da rede social que quem rentabiliza não é você necessariamente. Você usa diferentes suportes para o teu trabalho. E você, quando inicia esses trabalhos, você tem ideia do material que você vai usar para esses trabalhos? E qual o tipo de linguagem que esses trabalhos vão te levar? Num princípio, é a ideia mesmo, sabe? No princípio tem uma ideia e uma intenção, sabe, Hélio? E a maneira como eu vou alcançar essa comunicação, a melhor maneira para comunicar uma ideia, não pode estar restrita a uma linguagem. Então, talvez eu pareça esse artista plural, porque, na verdade, eu procuro a melhor maneira para expressar uma determinada ideia, um determinado sentimento. Grande parte dos meus trabalhos são resultado de uma pesquisa técnica. Eu acabo trabalhando com técnicas que não foram necessariamente exploradas, então, para falar de um dos primeiros projetos com grande repercussão, que é o Metabiótica, né? No Metabiótica, eu fazia o grafite, que era uma coisa com a qual eu já estava totalmente familiarizado, porém, eu esperava com a câmera por um registro espontâneo da passagem das pessoas interagindo com essa pintura, ou criando a ilusão de interação. Muitas vezes essa interação na vida real nem acontecia, mas dentro do quadro fotográfico, a sensação que se tem é de que a realidade está interagindo com a ficção, que no caso era o grafite pintado por mim. Agora, você esperava uma determinada situação planejada ou você ia tirando suas fotos ou acompanhando isso e depois você avaliava a utilidade ou não desse público passando por tua obra? Tinha sempre um estudo, né? No caso da Metabiótica, ou eu passava por um lugar da cidade e via uma determinada situação, e essa situação me conduzia para uma ideia, por exemplo, um ponto de ônibus. Poxa, se aqui eu fizer um par de asas, eu vou ter uma combinação perfeita, né? Então, muitas vezes era o lugar que me sugeria uma ideia, em outras vezes eu tinha a ideia e ia procurar um local onde ela pudesse se materializar. Eu escolhia cada clique, mas ao certo eram 72 fotos no mínimo, porque eu sempre fotografava 2 negativos de 36 poses cada, e apenas ao final dessas 72 fotos tiradas, eu revelava para ver qual era o resultado. Em grande parte dos casos, as 72 fotos resultavam num registro interessante. O trabalho com a fuligem é uma espécie de grafite reverso? E o que é um grafite reverso? Sim, essa foi uma nomenclatura que surgiu a partir desse trabalho, né? Não é uma nomenclatura que existia antes, mas aí considera-se grafite reverso um grafite que é feito através da remoção, né, de matéria, não da adição de matéria. No caso do grafite reverso, é limpeza, né? É basicamente limpar o que está naquela superfície e, através da limpeza, produzir imagem. O ossário foi feito dessa maneira. A gente tem alguns túneis na cidade de São Paulo que, na inauguração, eram totalmente amarelos. Passados 3, 4 meses da inauguração, eles ganharam um tom, né, enegrecido, um tom amarronzado, escuro. Eu fiquei curioso, de fato, para entender porque que o túnel, em tão pouco tempo, tinha mudado de cor. Eu juro para você, que na época eu achei que fosse uma variação na iluminação, alguma variação técnica. Ao entrar no túnel, a pé, né, e não de carro, o túnel é um espaço exclusivo para o automóvel, que, na minha opinião, já é uma aberração do ambiente urbano, né, do pensamento de cidade,
Mas ao entrar um dia a pé no túnel, eu nem precisei de muito, porque a qualidade do ar, você tinha acúmulos, num corrimão cilíndrico, você tinha acúmulos de 2 dedos de fuligem. Mesmo com todo o vácuo que o movimento dos carros criava, você tinha aquela poluição impregnada. Então a mudança de cor era a poluição. Eu passando o dedo na parede vi que aquela poluição saía e revelava a cor original da parede, que era o amarelo. Então eu tive certeza que ali algo precisava ser feito, né? A gente tinha aquele espaço que não tinha nada de diferente das calçadas da cidade, senão o fato de que não sofria o efeito da chuva. Portanto, ele preservava toda a poluição que era expelida ali dentro. Aquilo precisava ser de alguma maneira denunciado, vamos dizer assim. E qual foi a tua ideia? Eu, ao longo de 17 madrugadas, na primeira intervenção, desenhei mais de 3.000 crânios, né? Então eu entrei por esse túnel do começo, o túnel tinha 600 metros de extensão, eu fui ao longo dos 300 metros, ou seja, até a metade do túnel, desenhando milhares de crânios, apenas removendo a fuligem que estava ali depositada. Esse projeto foi chamado Ossário, e ele termina com a lavagem da prefeitura. Mas entre a realização e a lavagem da prefeitura, muita coisa aconteceu. Eram pelo menos 7 abordagens da polícia por madrugada, né, entre Polícia Civil, Polícia Metropolitana, a própria PM. Né, você tinha abordagens que o cara implorava, falava, não, mas eu estou limpando. Né? O cara dizia, poxa, vinha com armas muitas vezes, paravam 4, 5 carros, sabe, interditavam o túnel, desciam com armas. Você acha que os policiais eram contrários ao teu trabalho? Não, eu acho que eles eram surpreendidos, porque eu estava de touca preta, roupa preta, a poluição era terrível. Máscara, já na época, não por motivo de pandemia, mas porque realmente se manter dentro do túnel com a poluição que estava presente, mas com a poluição que circulava a cada carro que passa, para os policiais, aquilo era a imagem do crime, né? Então você tinha alguém desenhando um monte de crânio, todo coberto, todo vestido de preto, sabe? Escondido dentro de uma superfície subterrânea da cidade. O que eu quis fazer ali foi como uma escavação do futuro. Né? Ou seja, se a gente seguir nesse modelo de sociedade que a gente tem, que privilegia o automóvel individual, né? Porque a questão não é o transporte das pessoas. A questão é um mundo de lata. O Paulo Mendes da Rocha dizia isso, né? 700 quilos de lata para um energúmeno sentado lá dentro, um idiota sozinho, se transportando e transportando aquele mundo de lata, queimando e jogando o sangue da terra queimado para o ar. É uma coisa completamente, né, absurda. O que seria uma mobilidade ideal para um artista como você, numa cidade? Qual seria a mobilidade que uma cidade como São Paulo poderia ter? Uma frota urbana melhor, né? Uma frota urbana melhor. Uma frota de transporte público, né? Uma frota de transporte público urbano melhorada, é simples. Né? Uma coisa é você ter um automóvel com um tamanho maior porque você está transportando 4 pessoas, né? Você está com uma família. Uma lógica é você ter um automóvel que você vai transportar as suas cadeiras, está levando para concerto, né? Ou está transportando um móvel, ou qualquer coisa. Outra lógica é como a cidade foi posta agora, de maneira egoísta, né? Vendendo um sonho do carro. Você vê as propagandas de automóvel? Nunca tem trânsito em propaganda de automóvel. Eles estão sempre circulando sozinhos. A ponte, o túnel, a passarela é exclusiva para aquele carro. Quando que você vai comprar um carro e vai circular sozinho? Jamais, é uma fantasia. Você vai comprar um carro para ficar parado no trânsito. Isso está provado que não tem lógica nenhuma. Mas eu acho que as pessoas precisam mudar uma certa lógica de conforto e de egoísmo. Né? Acho que está na matriz do consumo esse ego e essa ideia de conforto que o carro, por exemplo, e você acha transmite. Que a arte tem esse papel? Eu não vejo outra função para a arte, Hélio. Na minha arte, eu busco trazer temas ou tratar de temas que eu entendo que sejam de importância para a sociedade como um todo. E foi assim que surgiu a ideia da polografia? A polografia é uma continuação, né? O Ossário, que é esse trabalho nos túneis, com grafite reverso, ele é parte do projeto Espólio. E a polografia é mais uma das obras. Eu criei uma matriz metálica, né? Uma molde vazado de matriz metálica, colocava o que eu ironicamente chamei de algodão orgânico atrás, então eu comprava algodão coletado na época certa e tal, e eu chamei de poluição sobre algodão orgânico a técnica, porque eu encaixava essa estrutura no escapamento dos caminhões, então você tinha uma matriz aqui, encaixada no escapamento dos caminhões, e esses caminhões circulavam por 7 dias, fazendo o tráfego normal deles. Caminhões de feira, na maioria das vezes, né? E aí a fuligem saía diretamente e imprimia os crânios através dessa matriz metálica que eu criei. Então eu chamei isso de polografia. Era uma gravura da poluição,
coleta direta dos escapamentos. E qual foi a reação das pessoas a esses trabalhos? Procuro, na maioria das vezes, fazer com que o trabalho seja um gatilho para a interação, né? Então, tem obras que elas só acontecem na presença do passante. Por exemplo, a metabiótica, ela é esse exato momento de interação com o pedestre, né, com o passante. No caso do ossário, que acontecia, por exemplo, dentro de um túnel em que não passavam pedestres, apenas automóveis, né, motoristas, no caso, a interação era com o poder público. Então, primeiro nas abordagens policiais, que acreditavam que eu estava cometendo um crime, e eu dizia, eu estou limpando, né? Não tem como me prender, eu estou limpando. Se alguém resolvesse realmente me prender, eu ia limpar um armário, em casa desenhar crânio no armário, e falar, eu só sei limpar assim, entendeu? É só esse jeito que eu sei limpar, não pode haver crime nisso. Ou seja, seus trabalhos continuam sendo provocativos. Tem que ser, eles têm que ser. Com respeito, né? Eu digo que é isso, acho que a crítica, a provocação, ela tem que ser feita com respeito. Não é o que tem acontecido no momento, né? No momento eu percebo que tudo é crítica e tudo é uma guerra de narrativas, que para mim tem sido mais delicado criticar, sabia, Hélio? Assim, eu ainda faço trabalhos provocativos, mas eu tenho tido mais interesse, mais intenção de apontar o que está bom do que criticar o que está ruim, sabe? Então eu prefiro, como aconteceu no começo da pandemia, o mural feito no INCOR de 440 metros quadrados. Fala um pouquinho mais sobre esse trabalho. No comecinho da pandemia, como eu fiz agora no comecinho da pandemia, um reconhecimento, eu prefiro chamar de reconhecimento do que de homenagem, né? Homenagem me parece uma coisa póstuma, me parece uma lápide, algo que encerra. Eu gosto de falar de reconhecimento, porque o reconhecimento ele tem duas vias, né? Eu reconheço o trabalho dos profissionais de saúde, mas eu também me reconheço no trabalho deles. De verdade, como artista, eu quero que eles sejam um espelho para a sociedade. Os profissionais de saúde são um grande espelho de honra, sabe? De honra profissional, de dedicação, de voto, de honestidade e de compromisso com a sua escolha profissional. Então, no comecinho da pandemia, eu fiz um mural chamado Saudação. O documentário vai sair esse ano ainda. Mas fiz esse mural chamado Saudação, de 440 metros, na lateral do INCOR, que é uma mescla da máscara, né, que a máscara é o respeito, é a proteção, é o cuidado, com o sorriso. Então eu fiz uma máscara como se fosse transparente, e por trás da máscara você vê o sorriso de 3 profissionais da saúde que estão ali. Na verdade, esses profissionais, o rosto deles é um mosaico de fisionomias. Eu peguei o olhar de um enfermeiro, misturei com o nariz de um recepcionista, sabe? Fiz misturas faciais e compus 3 rostos de profissionais da saúde lá no INCOR. E usou a empena como sua tela. Usei a empena como uma tela. Eu perguntei sobre telas porque o que na cidade ainda não foi sua tela, né? E que você gostaria que fosse? Eu quero fazer chão. Eu quero fazer algo grande no chão. Não é totalmente inovador, já foi feito, né? Mas quero fazer com uma técnica diferente. Eu tenho algumas ideias nesse sentido, assim, e gostaria de fazer. Agora, se você vivesse numa cidade pequena, não a cidade de São Paulo, né? Uma cidade de 20 a 40 mil habitantes, como seria o seu trabalho? Pois é, eu acho que não é possível imaginar, né? Eu acho que São Paulo é a megalópole do mundo, eu diria. Aqui você tem todos os contrastes entre bonito e feio, entre riqueza e pobreza, mais do que em qualquer lugar do mundo. E meu trabalho me deu a oportunidade de estar em muitas cidades do mundo, né? A tua arte necessita de grandes megalópolis e também a tecnologia é um suporte importante para esse trabalho? O grafite no Brasil, e em São Paulo em especial, que é considerado uma meca do grafite mundial, da arte urbana mundial, e de fato tem muita relação com a ausência da tecnologia, né? E com a falta de acesso a publicações estrangeiras. Então, nessa época dos anos 80 para os anos 90, você não tinha revistas internacionais aqui, né? Uma revista, para chegar no Brasil, era primeiro um caminho tortuoso demais e caríssimo, né? Com o disparate do dólar, era muito caro. Então, além de serem escassas, lá fora mesmo eram escassas as revistas de hip hop e tal, para elas chegarem aqui, ela era completamente inacessível. Isso fez com que nossa arte urbana se desenvolvesse de maneira libertária. A gente não tinha referência para copiar. Então a gente queria copiar, mas não sabia o que era para copiar. Então a gente foi inventando, né?
Ao mesmo tempo, a chegada da internet e o acesso às câmeras, o acesso aos equipamentos, é o grande, na minha opinião, o grande turning point aí, o grande mudança de águas das artes urbanas tradicionais, do grafite, para a street art. Isso que é hoje reconhecido como street art, essa é a grande mudança. Porque, por exemplo, você acha que aí as comunidades passaram a ter uma função artística maior? O alcance se expandiu. Então, por exemplo, o vídeo do ossário, claro que o ossário foi visto por milhões de motoristas que passaram por esse túnel. Mas perceba, milhões de motoristas já restringiu. Um sujeito que não tem um automóvel talvez nunca tenha visto. Talvez não, porque ônibus não passam embaixo nesse túnel, por exemplo. No entanto, no YouTube, o vídeo do ossário já há muitos anos tem 1.700.000 visualizações. 1.700.000 visualizações. Isso já de muitos anos. Então isso dá uma dimensão de como a tecnologia ampliou o alcance. Então o trabalho ele ganha uma capacidade de narrativa e um desdobramento que extrapola a própria rua. Agora, o teu trabalho não se restringe somente à cidade, ao grafite. Você participou do show do Criolo. Você tem uma experiência com o Criolo que eu gostaria que você pudesse falar para a gente um pouco. O Criolo, o primeiro disco do Criolo, chamado Ainda Há Tempo, né, foi um disco feito no Grajaú, né, com as condições que eram possíveis na época que ele foi lançado. E aí o Criolo estoura, se torna o que ele merece ser, né, esse representante das quebradas, mas de uma poesia política que é incrível. E quando depois de alcançar esse status, eles relançam o Ainda Há Tempo. Então, há uma regravação das faixas, né, uma remasterização, até uma recomposição dessas faixas para ter a qualidade musical que merece. E quando eles relançam o Ainda Há Tempo e a turnê do Ainda Há Tempo, o Criolo orgulhosamente me chamou para ser o diretor de arte do espetáculo, né? Então, eu, com a minha equipe, desenvolvemos mais de 1 hora de material audiovisual inédito, tudo sincado com timecode, com as faixas. Então, conforme os DJs disparam as bases, essas imagens entram nos telões e tudo é sincado, né? Tudo acontece simultaneamente. Você tem bounces, assim, sabe, de rap batendo junto, então a imagem chacoalha junto. Você está na plateia e parece que você está pulando, porque o palco está pulando, sabe? Então a gente trabalhou nessa direção e fez animações, filmamos vielas do Grajaú, entramos por várias vielas do Grajaú filmando em 360, fizemos coisas lindas ali, muito experimentais também e com uma verba, né, um recurso ainda limitado, mas que eu tenho um trabalho que eu tenho um enorme orgulho de ter feito. E você não ficou só com a música, você fez cenário para teatro também, né? Você tem uma experiência com uma peça de Shakespeare. O Ron Daniels, né, que é um autor brasileiro, um diretor brasileiro, mas especializado em Shakespeare, me convidou para fazer o cenário do repertório Shakespeare. Eram 2 espetáculos e foi interessante no processo criativo. Eu quis usar projeção, eu quis usar videomapping. E ele teve receio, ele falou, não, eu não gosto, eu tenho medo, a gente fez isso uma vez e parou de funcionar no meio do espetáculo. Eu falei, não, tá bom, então vamos para o físico. E o que a gente desenvolveu foram cortinas, Hélio, cortinas, camadas de cortinas, que conforme a luz atravessava essas cortinas, você tinha um efeito como de mapping. Então, através da dimerização das luzes de trás, rostos que estavam na primeira cortina viravam crânios, porque eu tinha uma cortina de crânios contrastada por trás, e a gente fez essa magia. Sem ser videomapping. Sem ser videomapping. Eu vou te dar 2 palavras. Civilização ou barbárie? Eu gostaria de civilização. Ailton Krenak fala disso, né? Que humanidade é essa? Que humanidade é essa que vocês defendem, né? Que humano é esse? Eu gosto de pensar em humanismo, eu gosto de pensar em civilização, no ser civilizado, mas não me parece que o ser civilizado não é o indígena, não é o nativo, né? Me parece que a nossa civilização precisa resgatar muitos contatos com o planeta, com a natureza, com a Mãe Terra mesmo. Como surgiu a ideia do projeto Apreensão? Então, o projeto Apreensão foi um grande mural feito no Céu Navegantes, no bairro do Cantinho do Céu, lá no Grajaú, né? Na beira da represa ali. É um complexo, né, em que você tem o céu,
né? E você tem um colégio público associado no mesmo complexo. E eu pensei, eu tenho que fazer algo aqui que fale de educação, né? Que tenha essa delicadeza. Então, na pintura, eu fiz uma extensão da paisagem. Então, você tem as casinhas, né, da região ali do Cantinho do Céu, e elas continuam na pintura. Então, quando você olha a partir do bairro do Cantinho do Céu, você vê essa continuação da paisagem. E tem uma criança gigante, que foi inspirada na minha filha, né, brincando com essas casinhas. Mas o jogo é exatamente esse. Nessa época, ali na região da represa, e muito em virtude da construção do Rodoanel, você tinha um projeto que falava dos mananciais e que começou a desapropriar as moradias das pessoas da região. Em princípio, existia uma história que o cuidado era com os mananciais, com a represa, mas a gente sabia que tinha, na verdade, uma grande especulação imobiliária também, em virtude da construção do Rodoanel. Então, o mural ele tem essa delicadeza. É como uma menina brincando de Lego, brincando de casinhas. Só que quando você vai olhar, as casinhas estão sendo destruídas. Então, as casinhas que ela está manuseando estão sendo, na verdade, desapropriadas, né? Estão sendo destruídas. Foi um mural todo feito com poluição. Então, eu faço uma espécie de fantasma branco, pinto uma silhueta branca, e depois eu faço como uma aquarela em que eu vou colocando camadas de poluição. Quanto mais camadas, mais preta fica a cor, né? Quanto menos camadas, mais cinza claro. Então, como uma aquarela gigante, feita com poluição, que foi tirada da intervenção ossário, que nesse caso era realmente o processo de desapropriação na região, e também combinado, que aí vem o conceito de apreensão, é isso, né? Apreensão tem os dois lados, que é de aprendizado, né, de apreender, mas também de estar apreensivo. Então fala muito da presença humana no planeta e de como a gente aprende, mas de maneira um pouco destrutiva, né? Quando minha filha pequena nasceu, o meu filho montava já as coisas, ele mais velho, ele já tinha toda uma organização, então ele montava o trilhozinho do trem, punha o trenzinho para andar, e ele ficava muito frustrado que a mais nova destruía as coisas dele. E eu dizia, esse é o processo de aprendizado dela, ela ainda não tem habilidade para montar com você. Então toda vez que ela quiser brincar com você, com a falta de habilidade, ela vai destruir. E um belo dia eu consegui quebrar esse clima de conflito e disse que ela era o King Kong. Então eu falei, atenção, chefes da ferrovia, o King Kong se aproxima. E aí ele entrou na brincadeira e entendeu que ela desmontar era parte de um exercício lúdico e de aprendizado, né? Mas o mural ele fala exatamente disso. Ele fala desse humano gigantesco, né, que é a nossa presença no planeta, e da responsabilidade que a gente tem, né, no processo de aprendizado, o quanto de apreensão, né, o quão apreensivo é o processo de aprendizado. Então, a apreensão é um conceito que fala desses dois lugares, né? Do quão delicada é a presença humana no mundo durante esse processo nosso que é de aprendizado. A gente segue aprendendo, né? Estamos sempre aprendendo, acho que temos que estar sempre aprendendo. Na época, a Fernanda Mena fez um artigo de página dupla na Folha, no Dia das Crianças, falando da interpretação das crianças do bairro sobre o mural. Uma coisa linda, sabe? Uma obra-prima. Vale por isso, assim. Que palavra você grafitaria num muro gigante? Pois é, teriam muitas... Muro gigante teriam até frases, né, para grafitar. Críticas em relação a esse momento que a gente vive. Mas eu acho que eu grafitaria amor. Sabe? Bem grande mesmo, em letras garrafais. Acho que amor cura muita coisa, amor resolve muita coisa, de verdade. Acho que a gente está num momento de muita raiva. Por isso que eu acho que a gente está tão ruim. E é interessante entender como aquilo que merece raiva produz raiva, né? Entende? Até quem não tem raiva, ou quem não quer ter raiva, quem está no bom caminho, quando vê a coisa muito errada, despertam nele a raiva. Então, eu acho que realmente a gente precisa, nesse momento, se livrar de raiva, e eu escreveria amor, gigantesco mesmo. Termina aqui mais um Papo de Arte. Espero que tenham gostado. Alexandre Orion é um artista que vale a pena pesquisar além desse programa, além desse bate-papo. Até a nossa próxima conversa aqui no Teatro Sérgio Cardoso. Muito obrigado, Orion. Obrigado, meu irmão.